Olá a todos, a paz do Senhor, que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar para em seguida nós darmos início, à meditação da palavra do Senhor. Querido Deus e amado Pai, louvo o teu nome, Senhor, por tua bondade, por tua infinita misericórdia. Te peço, Senhor, que o Senhor abra as nossas mentes, Senhor, abra os nossos corações, para entendermos a tua palavra, para guardarmos a tua palavra conosco, Senhor. Porque dias maus, Senhor, têm cercado a todo o teu povo, Senhor. Os dias têm sido muito difíceis, mas eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê tua graça, a tua misericórdia, que o Senhor estenda as tuas mãos para nós, para que possamos entender a tua palavra e guardá-la, Senhor, dentro do nosso coração, da nossa mente, Senhor. No nome de Jesus, para que mesmo nos dias maus, Senhor, nós possamos estar firmes diante de Ti, Senhor, e firmes diante de tudo aquilo que possa querer de alguma forma abalar a nossa fé. Em nome de Jesus, eu oro a Ti, Senhor. Desde já eu te agradeço, certa que o Senhor responde as nossas orações. Glória a Deus. Deus é um Deus que responde as nossas orações. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa mensagem de hoje é suportando dias difíceis. Todos os cristãos, de modo geral, passam por situações adversas. Quando a gente pensa hoje que se prega um evangelho de facilidade, um evangelho onde não se tem lutas, onde só se é crente de verdade se tiver for bem-sucedido na vida, se tiver sucesso econômico, né? Se tiver um ótimo emprego, uma ótima casa, mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos mostra que todos aqueles que serviram a Deus passaram por situações adversas, passaram por dificuldades, passaram por dias difíceis. Mas como é que elas conseguiram suportar esses dias difíceis? O que nós podemos fazer para viver uma vida que, mesmo em volta de muitas tribulações, que a gente consiga se manter firme no Senhor, firme em Deus e nas promessas dele. Glorificado é o nome do Senhor, santo é o nome do Senhor. Hoje tem três textos que a gente vai estar meditando. O primeiro texto, ele se encontra no livro de Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 1 ao 12, a gente vai ler. Depois a gente vai estar dando uma olhadinha em 1 Timóteo 4, 1 e 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Então, nós vamos falar especificamente sobre esses textos. Interessante que o apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Tessalonicenses, ele faz isso para tentar. Era uma espécie de justificativa dele em relação a algumas acusações que ele estava sofrendo. Porque, assim, ó, crente de verdade, ele sofre acusações e sofre injustiças. Crente de verdade passa por muitas dificuldades. Porque o reino de Deus, ele não é conquistado de maneira fácil. Ele é conquistado à força. Ele é conquistado com empenho nosso, com força de vontade. E Paulo, ele passou por uma situação, passou por uma situação de calúnias, de dificuldades, ele foi acusado de não pregar o evangelho como deveria, e aí ele vai justificar a sua conduta escrevendo uma carta aos Tessalonicenses falando sobre isso. E no capítulo 12, ele justamente relata isso. Então, veja bem, se Paulo, um apóstolo, que viu Jesus, que passou por situações, que viu milagres acontecendo, que sofreu calúnias, né? Nós não seremos diferentes, porque nós não somos melhores do que Paulo. E nem ele do que nós, porque todos nós necessitamos do quê? Da salvação de Jesus. Todos nós um dia precisamos nos encontrar com Jesus, assim como o Paulo, né? O Saulo, que foi transformado em um Paulo, porque um dia ele teve um encontro com Jesus e esse encontro mudou a vida dele. Esse encontro garantiu a ele o perdão dos pecados, porque aquele que era um perseguidor da igreja passou a ser um perseguido. Então, aquilo que ele infligiu aos outros, né, de perseguição, de falar coisas que não eram verdade, de falar mal dos cristãos, né, daquele povo. Ah, aquele povo está fora da lei, está fazendo aquilo que não está na lei, porque ele era um fariseu. Era um homem religioso, digamos assim, né? E aí, de repente, ele se vê numa situação inversa, onde ele passava a ser perseguido e passava a ser caluniado. Então, ele enfrenta calúnias e ele vai justificar a sua conduta, ele vai falar como que era a conduta dele para os Tessalonicenses.
Não que o povo precisasse que Paulo reforçasse isso, mas às vezes ele sentiu essa necessidade. Então ele escreve essa carta e fala sobre isso. Vamos ler lá o capítulo 2, que aí a gente vai poder estar entendendo melhor, né, o que se passava ali com Paulo. O capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a vossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito mais, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vós recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando, não vivemos às custas de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda que, de maneira como pai a filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus que vos chama para o seu reino e glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Paulo aqui, ele fala do seu procedimento enquanto apóstolo, né? Ele era um cooperador do evangelho e um cooperador também na evangelização de Tessalônica. Paulo, ele embora enfrentasse essas calúnias, ele escreve aqui algumas coisas que a gente vai destacar. Primeira coisa que Paulo fala que ele não estava ali pregando para agradar a homens. A intenção de Paulo nunca foi de agradar os homens. Ele queria sim ganhar as pessoas para Jesus. Ele queria que as pessoas se convertessem ao Senhor Jesus. Ele não estava ali com essa intenção. A intenção de Paulo não era que ele fosse aprovado pelos homens, era que ele fosse sim aprovado por Deus. Nós vivemos numa época em que as pessoas elas buscam muito a aprovação de quem está à sua volta, né? A aprovação das pessoas. Mas nós precisamos nos preocupar em sermos aprovados por Deus. Isso aqui é importante. E Paulo, então, ele não pregava para agradar aos homens, mas para agradar a Deus. Ele também, o segundo ponto, ele não se importava com elogios. Ele não estava preocupado se alguém ia ficar o bajulando, o exaltando, como você é bom. Então, aquelas calúnias que fizeram para Paulo, ele se justifica aqui, mas não porque ele estivesse preocupado com isso, porque a preocupação dele era que o evangelho fosse pregado, que o evangelho chegasse ao máximo de pessoas possível. E por isso que ele se tornou um grande missionário, né, o maior da antiguidade. Enquanto alguns dos apóstolos, aqueles que ficaram com Jesus, se encarregaram da conversão dos judeus, Paulo ele se encarregou da evangelização dos gentios, o que era um desafio muito maior. Porque o território e toda a proporção de pessoas que haviam, né, que precisavam conhecer Jesus, era muito maior do que a população de judeus ali, né, dentro do território, ali na Palestina, ali em Jerusalém e naquelas áreas ali ao redor. Então, a proposta de Paulo em relação ao evangelho, a gente pode dizer que foi muito mais desafiadora. Porque ele não estava no conforto da sua pátria, ele muitas vezes se ausentava e ia para lugares diferentes, lugares longínquos, onde ele passou por muitas situações, por vários naufrágios, açoites, todo tipo de situação, fome. Ele teve que trabalhar para sustentar o ministério dele. Então, ele de modo nenhum ele era pesado. Muito pelo contrário, ele fala aqui no texto que ele podia até pedir alguma manutenção pessoal. Eu estou trabalhando, eu estou evangelizando vocês, porque a gente sabe que a Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário. Mas Paulo ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado com o reino de Deus.
Então, ele se colocava numa posição de dar a sua vida, o seu trabalho, mesmo que isso significasse que ele não receberia nada em troca. E isso sim é o amor, irmãos, porque o amor, ele não espera nada em troca. O amor ele dá sem buscar receber. A única coisa que Paulo queria era que o evangelho fosse pregado e que almas se rendessem ao Senhor, que pessoas fossem salvas, que o evangelho fosse proclamado a toda criatura. Era o objetivo dele. Então Paulo ele não buscava em momento nenhum lucro pessoal. Não queria isso, né? Ó, ele diz aqui no versículo 7, ó, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Então, Paulo tratava aquelas pessoas como se ele fosse uma mãe cuidando dos seus filhos, uma ama. Uma pessoa cuidando de uma criança. Ele tinha esse amor por aquelas almas. Ele amava aquelas pessoas. Louvado é o nome do Senhor. Que o Senhor coloque em nós um amor assim. Que a gente ame as pessoas, que a gente não queira nada em troca, que a gente não busque os nossos próprios benefícios, mas a gente faça tudo pelo reino de Deus. Glória ao nome do Senhor. Paulo amava os Tessalonicenses, nós vimos aqui, que ele amava como uma ama os seus filhos, né? Que tinha com carinho, ele não exigia nada deles, assim como aconteceu em outras igrejas. E mesmo assim, Paulo sofreu calúnias, sofreu difamação. Ó Jesus, tenha misericórdia de nós, que nós possamos agir como Paulo, que mesmo quando as calúnias, as palavras injustas sejam lançadas contra nós, nós tenhamos essa firmeza de não nos deixar bater por conta disso. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo também trabalhou arduamente para não ser pesado. Olha o que diz o versículo 9: porque vós recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, de como noite e dia labutando, para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o evangelho de Deus. Então, olha a situação de Paulo, labutando, trabalhando arduamente, se sentindo fadiga, ficando cansado. E Paulo, só uma curiosidade, Paulo teria esse encontro com Jesus, mais ou menos, ele se converteu por volta de 28 anos, ele tinha cerca de 28 anos de idade. E ele morreu por volta dos 62, 63 anos de idade. Ele morreu no ano 67 depois de Cristo, morreu decapitado, né? Mas ele passou, quer dizer, os melhores anos da vida dele, vamos dizer assim, porque quando uma pessoa chega aos 28 anos, a gente sabe que é uma fase boa, né? Porque, assim, na grande maioria, pelo menos, né, alguns grupos, vamos colocar assim, porque a gente também não pode generalizar. Mas é uma fase em que, vamos supor que você cresceu, estudou, fez um ensino médio, fez uma faculdade, fez uma pós-graduação, aí você já arranjou um emprego, fez um concurso público. Então, quando você chega mais ou menos aos 25 anos, você já conseguiu essas coisas todas. Você terminou o curso superior, você fez uma pós-graduação, alguns até ingressam no mestrado, né? Eu estou colocando assim, um determinado grupo. Então, você, nessa idade, você mais ou menos já se organizou economicamente, você já tem um emprego, você já está estabilizado. E Paulo era um exemplo disso, porque ele foi educado aos pés de Gamaliel. Fariseu dos fariseus. Ele era um homem letrado, então, nesse ponto da vida dele, ele já estava numa situação que agora ele vai viver o melhor da terra, né? Porque daí ele podia se tornar um mestre também, assim como Gamaliel, enfim, já era uma pessoa benquista naquele grupo ali dele, entre os judeus. Ele tinha tudo ali para dar um salto na carreira dele, digamos assim. E ele largou tudo para servir a Jesus, para se tornar um servo do Senhor. Um servo do Senhor. Então ele largou todo aquele conforto dele para servir ao Senhor. E para isso ele teve que trabalhar em funções que não eram as funções dele. Por exemplo, quando ele foi trabalhar fabricando tendas com Priscila e Áquila, fabricando tendas. Essa função não tinha nada a ver com o trabalho de Paulo, vamos colocar assim. O trabalho de Paulo seria um trabalho totalmente intelectual. E ele foi trabalhar em uma coisa manual, no artesanato. Olha a situação, olha como é que a coisa mudou na vida de Paulo. Mas por quê? Por causa do evangelho. Então ele largou tudo para servir a Cristo, para fazer a obra do Senhor, para salvar tantos quanto fosse possível. Ele faz isso. E aí as pessoas ainda acusam Paulo. Ah, ele está pregando o evangelho de qualquer jeito. Ele não se importa. Ele está fazendo de qualquer maneira. Paulo em nenhum momento foi pesado para os crentes.
Muito pelo contrário, ele amava os crentes e os tratava carinhosamente, como se fossem filhos dele, sem se tornar pesados. Olha que coisa tremenda. Então, ele trabalhou arduamente. Olha o que diz no versículo 9, vamos repetir, irmãos, do nosso labor e fadiga, e como de noite e de dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós. Versículo 9 ali do capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. Então, Paulo, ele não foi pesado para ninguém. Ele viveu o evangelho sem ser pesado. Muito pelo contrário, imagina, irmãos, a dádiva de ter um Paulo falando com a igreja, ministrando para a igreja. Imagina que coisa tremenda. Mas mesmo ele sendo aquele Paulo, né, transformado, aquele homem transformado pelo poder de Deus e sendo usado tremendamente para a divulgação do evangelho, ele sofreu perseguições. Haviam pessoas injustas. E assim na vida do crente, irmãos, nós vamos ter pessoas que vão nos amar muito, mas nós vamos ter aqueles que vão nos perseguir, que vão nos caluniar, que vão nos injuriar. Então fica firme, irmãos. Não perca a sua fé por conta dessas coisas, por conta dessas dificuldades, porque realmente nós vivemos uma época difícil, onde as pessoas são amantes de si mesmas. Só Jesus para ter misericórdia de nós. Paulo trabalhou para não ser pesado. E ele trabalhava para suprir, além do trabalho físico, né? Do trabalho que ele fazia, do artesanato, dos trabalhos, para ele poder se custear economicamente falando, né? Não ser pesado financeiramente para ninguém. Ele também trabalhava no mundo espiritual. Porque para você interceder, para você buscar pessoas, para você salvar almas, nós pagamos um preço, irmãos. Nós temos que viver uma vida em oração, em busca ao Senhor. Porque ninguém consegue sair por aí pregando o evangelho, ganhando almas para Cristo, libertando pessoas do poder de Satanás, se não tiver vida de oração e vida de renúncia às coisas do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Que o Senhor nos ajude a vivermos uma vida de santidade, para que possamos ganhar almas para o reino de Deus, para que possamos libertar os cativos das mãos de Satanás, para que possamos orar pelo nosso irmão que está aflito e aquele irmão ter a sua necessidade, a sua busca atendida pelo poder da oração, pelo poder do nome de Jesus. Porque muito pode em seus efeitos a súplica do justo. Mas para que nós sejamos justos, a ponto de nossas orações serem ouvidas, nós precisamos estar nos livrando do mundo, nos libertando do mundo, das forças das trevas, para que nós possamos fazer a diferença na vida dos nossos irmãos, como Paulo fez. Então, ele pagava um preço de busca espiritual, de jejum, de oração, de busca ao Senhor. Então, o trabalho de Paulo não era só um trabalho físico, o ardor da fadiga pela labuta diária, mas era também uma fadiga no mundo espiritual, porque ele tinha que buscar o Senhor para que ele pudesse dar o alimento que aquelas pessoas precisavam, o alimento espiritual, né, que aquele povo precisava. Então ele amava aquele povo de Tessalônica, né? Ele amava. E Paulo, ele era um homem assim, né? Ele era um homem, ele foi tão brutal porque perseguiu, matou cristãos, perseguiu o povo de Deus, mas no momento em que ele aceitou Jesus, é isso que Jesus faz na vida do homem. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ele transforma ela totalmente. E é uma mudança de dentro para fora, porque interiormente Paulo era um homem perverso. E ele achava que ele estava fazendo tudo correto, porque ele era um religioso, um fundamentalista. Ele estava ali, né, achando que estava fazendo certo, mas ele estava perseguindo, matando pessoas, e ele estava deixando de cumprir o mandamento, que é amar o próximo. Então, como que ele estava amando o próximo se ele estava perseguindo pessoas? Então, era uma contradição aí. Mas no momento em que ele encontrou com Jesus, ele mudou e ele se tornou esse homem amoroso, preocupado com as almas, trabalhando, se esforçando ao máximo para que ele pudesse salvar aquelas almas, né? Livrar aquelas almas do poder das trevas. Glória ao nome do Senhor. Agora, lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a doutrinas de demônios. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele fala para, toma cuidado, Timóteo,
Porque vai vir tempos onde muitos vão se afastar da fé, muitos vão apostatar, muitos vão largar a fé, vão se desviar dos caminhos, do caminho do Senhor, melhor dizendo. Vão se desviar do caminho do Senhor, do caminho da justiça. Então vai haver nos últimos dias, e nós vemos que, você imagina, irmãos, Paulo falava isso há 2000 anos atrás, e nós, a cada dia que passa, nós estamos sentindo mais essa realidade. Nós vemos que há uma revolta contra a fé em Jesus. As pessoas criticam muitas coisas, fazem muitas críticas, principalmente aqueles que andam na justiça. As críticas hoje elas estão mais voltadas a quem pratica o bem do que a quem pratica o mal. Nós percebemos isso. E o povo cristão, ele tem sido muito perseguido, muito injustiçado. O povo cristão tem sofrido. Nós sabemos que na antiguidade os cristãos foram severamente perseguidos. Muitos morreram nas arenas, né? Comidos pelos leões, queimados vivos. Mas ao longo de séculos e séculos, durante o período medieval também, durante muito tempo, né, o período da Inquisição, nós vemos que houve perseguição, perseguição, houve muita perseguição ao povo de Deus. E muitas vezes os cristãos eram até acusados injustamente de coisas que eles não faziam. Qualquer prática que se colocasse contra a instituição religiosa da época, que predominava na época, eles seriam vítimas de perseguição. Nós sabemos também que o cristianismo ele também foi usado como mecanismo de perseguição aos seres humanos. Nós sabemos disso, infelizmente. Mas glórias ao nome do Senhor, que o Senhor fez um movimento, permitiu um movimento que desse uma renovação no mundo, né? No mundo religioso, no cristianismo, vamos dizer assim. O protestantismo ele veio para isso, mas mesmo assim os cristãos continuaram sofrendo perseguição. Então, a reforma religiosa do século XVI, ela permitiu que houvesse uma mudança, né, na concepção, na cabeça das pessoas, inclusive na própria Igreja Católica, porque a própria Igreja Católica teve que fazer uma reforma interna por conta de algumas práticas que vinham acontecendo, da corrupção. E nós vemos que se passaram ali 500 anos, né, 5 séculos. E hoje, novamente, a gente vê o cristianismo sendo, sendo usado novamente de maneira errada, de forma corrupta. A gente está vendo isso nesses últimos tempos. Então, muitos apostataram, muitos vão abandonar a fé também por ver o mau testemunho por parte dos religiosos. Mas nós precisamos, irmãos, nos guardar disso. Nós precisamos nos guardar disso. Esses tempos difíceis, esses tempos em que a nossa fé muitas vezes é abalada, porque os próprios membros da igreja, os próprios cristãos, agem de maneira errada, agem de modo corrupto, de modo leviano. Nós temos que orar e pedir ao Senhor para nos guardar disso e ter misericórdia da igreja, em nome de Jesus. Mas quem estiver firme, irmãos, não vai apostatar, não vai abandonar a fé em Jesus. Vai permanecer firme como Paulo, que mesmo diante de todas aquelas tribulações, aqueles falsos julgamentos, as injustiças, e mesmo diante de irmãos falsos, porque haviam irmãos que eram falsos, haviam pessoas que entravam nas igrejas, se infiltravam nas igrejas para deturpar o evangelho verdadeiro. Então, se isso acontecia 2000 anos atrás, que o evangelho era uma coisa tão recém-nascido, né, o cristianismo, que ainda haviam cristãos ali, pessoas que viveram com Jesus, que viram os milagres, o evangelho era uma coisa nova. Imagina se naquela época tinha gente inventando história, mentindo, usando a igreja para se promover. Porque quando Paulo faz essa crítica aqui em 1 Tessalonicenses, dizendo que ele não estava usurpando os irmãos, não estava se aproveitando dos irmãos para se manter financeiramente, porque ele amava os irmãos, Paulo também fala isso porque tinha gente que fazia esse tipo de coisa, que já estava usando o evangelho em benefício próprio. Isso há 2000 anos atrás. Então hoje não é diferente. Então a gente vê uma realidade na igreja hoje em que essas práticas elas estão se espalhando, mas existe um remanescente entre o povo de Deus, e nós temos que ser esse remanescente que permanece fiel a Jesus, incorruptível diante de uma sociedade, de um mundo perverso, de um mundo mau. Louvado é o nome do Senhor. Nós vemos hoje que até grandes pecadores estão se afastando da fé. Estão se afastando, estão se voltando a espíritos enganadores, deixando, né, o mal entrar.
deixando a corrupção entrar. Paulo aqui, ele nos dá um modelo de como que um cristão, um líder espiritual, ele tem que ser. Um líder espiritual, louvado seja o nome do Senhor, ele de modo nenhum, ele vai se preocupar em agradar homem. Um líder espiritual verdadeiro, ele não vai se importar com elogio. Mesmo que critique, ele vai continuar falando aquilo que vai causar crítica. Um líder espiritual, ele não busca o lucro pessoal. Ele ama os crentes, ele ama a igreja, ele ama as ovelhas. E ele trabalha arduamente para não ser pesado. Eu não estou dizendo que o pastor não possa viver da obra de Deus. Pode, porque isso é bíblico. Mas ele não pode transformar a igreja do Senhor em um local onde ele tire toda a lã e toda a gordura das ovelhas e viva numa enorme abastança, enquanto tem um irmão que mora num barraco caindo aos pedaços e que não tem nenhuma cesta básica para comer. E também não podemos viver numa igreja, irmãos, onde nós não vejamos a manifestação das obras sociais sejam feitas, porque a fé sem obras ela é morta. Nós temos que ter fé e nós temos que ter obras. As obras, no entanto, elas não vão nos qualificar para herdar o reino dos céus. Não, obra não qualifica. Mas a obra faz parte, é necessário na igreja do Senhor ter a obra social, o favor em relação ao irmão carente. É necessário que quem está na liderança da igreja tenha essa preocupação. E nós, como os cristãos, nós temos que verificar isso. Porque se estamos numa igreja assim, irmãos, nós temos que sair. Porque Jesus não está ali. Lembra do que Jesus falou? Tive fome e me deste de comer. Então, a igreja do Senhor, ela também supre a necessidade dos necessitados. Ela supre a necessidade daqueles que estão em necessidade. A igreja do Senhor faz isso. Então, quando Paulo ele fala aqui para os Tessalonicenses, ele também está dizendo o quê? Olha, é assim que um líder verdadeiro, um cristão verdadeiro, se comporta. Ele não é pesado para ninguém. Muito pelo contrário. Ele se torna alguém leve e que vai levar amor, que vai levar paz, que vai levar salvação, que vai levar uma palavra de oração no momento de necessidade. É assim que o servo do Senhor verdadeiro se comporta. E ainda mais uma liderança. Então, Paulo aqui, ele fala para os crentes de modo geral, mas ele também está falando ali, nas entrelinhas, a gente percebe isso. Ele está dando uma cutucada ali em outros que estavam se aproveitando do evangelho. E o evangelho não é para ninguém se aproveitar. O evangelho ele é para ser pregado para toda criatura. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É esse o objetivo. Nós estamos aqui na terra, irmãos, para adorar a Deus e para falar do evangelho, do amor do Senhor, para falar do amor de Deus. Glória ao nome do Senhor. E aí Paulo fala para Timóteo, manda uma carta para Timóteo e fala: olha, Timóteo, fica atento, porque vai vir tempos em que muitos vão apostatar da fé. Vai ter gente falso líder, vai ter falso profeta. A Bíblia fala sobre isso. Não podemos deixar essa verdade, irmãos. Nós temos que resistir ao pecado. Nós temos que resistir. 2 Tessalonicenses 2:10 diz assim, ó: "E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem." Irmãos, nós precisamos falar do amor de Deus, sabe por quê? Porque quem não receber o conhecimento dessa verdade do evangelho vai ficar nas mãos de quem? Do engano e da injustiça. Porque o anticristo é aquele que vai trazer o quê? A mentira. A mentira. E ele vai enganar. E ele vai enganar muitas pessoas. Então nós precisamos ficar, ficar firmes em fé com Jesus, porque a Bíblia diz que esse mal, ele, se possível, ele enganaria até os santos. Então, até aqueles que estão em santidade buscando a Deus, se não estiver vigilante, pode se tornar enganado por esses falsos profetas, por esses anticristos que têm se levantado ao longo de muitos anos já. E que agora tem se acentuado isso. Louvado é o nome do Senhor. Então, nós temos que amar a Deus e a sua palavra. Amar a Deus, a palavra de Deus. Sermos sinceros, sermos ferventes em oração, em amor. Mantermos um relacionamento com Deus.
Paulo, quando advertia Timóteo aí, fica firme, Timóteo, porque vai vir tempos difíceis em que muitos vão apostatar da fé e vão dar ouvidos à doutrina de demônios. Então, essas doutrinas que falam que você é crente, tá tudo beleza com você, que não vai acontecer nenhum mal, que tá tudo certo, isso é mentira, é engano de Satanás. Isso é engano, é doutrina de demônio. O crente em Jesus, ele pode sim passar por tribulação. Não estou dizendo que todo crente vai ter uma vida horrível, não. Tem muitos cristãos que gostam de uma vida de tranquilidade, uma vida boa, uma vida alegre. Mas isso não quer dizer que ele, em nenhum momento da vida dele, ele passou por alguma tribulação. O evangelho de Jesus, ele foi pregado ao longo de séculos à custa de muito sofrimento de muitos irmãos. E hoje nós sabemos que existem países em que os cristãos estão sendo perseguidos, que eles estão sendo mortos, que eles estão sendo presos. Nós sabemos que tem lugares onde o evangelho não pode ser pregado. E nós vivemos aqui nesse país que, graças a Deus, a gente ainda consegue ser cristão. Embora nós sabemos que nós temos tido muitas críticas, os cristãos têm sido severamente criticados, muitos escândalos têm acontecido, têm se levantado com o povo de Deus. Vigiemos, irmãos, oremos, busquemos ao Senhor, porque o avivamento que a igreja de Deus precisa é um avivamento de arrependimento. É um avivamento em que você se joga nos pés de Jesus e pede clemência a Ele, pede misericórdia ao Senhor. Você pensa que o avivamento, ai, todo mundo vai ser. Gente, o Pentecoste já aconteceu. Todo mundo foi cheio do Espírito Santo, a gente sabe, tem os dons espirituais para a igreja. Isso já é fato. Sabe por que os dons não estão se manifestando hoje, irmãos? Entre nós? Porque nós somos pecadores e continuamos pecando. A gente vai na igreja, ai, perdão, Jesus. Depois continua fazendo as mesmas coisas, as mesmas práticas. Muda de vida. Muda de vida. O avivamento vai começar na hora que o povo de Deus se arrepender, colocar o o rosto no pó e começar a pedir misericórdia ao Senhor. Aí vai acontecer um avivamento. Aí os dons espirituais vão se manifestar na igreja. Aí a gente vai ver os jovens profetizando, né? Os sonhos acontecendo. Aí nós vamos ver a operação de maravilhas. Aí a gente vai ver os milagres acontecendo. Não acontece agora, irmãos, porque nós vivemos uma vida na impiedade. Nós não estamos buscando a face do Senhor e o arrependimento como deveríamos buscar. Nós vivemos uma vida muito superficial. Nós precisamos mergulhar profundo, profundo, numa vida de busca a Deus, de santificação, de renúncia às coisas do mundo. Uma vida onde a gente ama a Bíblia, onde a gente ama a palavra do Senhor e onde a gente ama a Deus. Porque se você ama a Deus, você ama a palavra dele. Se você ama Jesus, você ama a palavra, porque Jesus é a palavra, Jesus é o verbo vivo. Ele é o verbo vivo. Então, se você o ama, você ama a palavra e você cumpre os mandamentos do Senhor. Louvado é o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 ao 5, diz assim. Desculpa, não é 2 Tessalonicenses, 2 Timóteo, tá, irmãos? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Diz assim, ó. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade e negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Olha o que Paulo aqui escrevendo novamente a Timóteo, segunda carta para Timóteo. Ele está falando, olha só, você se guarda, porque nos últimos dias são esses homens aqui que vão se levantar. Então, quando diz aqui, irmãos, olha só, homens que serão vaidosos, ali está falando de vaidosos, arrogantes, né? Presunçosos, blasfemadores. Nunca se viu tanta gente blasfemando contra o evangelho, contra as coisas de Deus, ridicularizando a igreja, ridicularizando os símbolos sagrados das igrejas, como tem acontecido.
Nós vemos isso acontecer. Aí essa gente faz esse tipo de coisa e tá tudo certo. E aí, quando a gente lê a palavra e fala qualquer coisa que o confronta, que confronta quem tem essas práticas de mentira, de leviandade, de promiscuidade, de iniquidade, ai, que absurdo! Qualquer coisa que se você confrontou a prática da pessoa, não a pessoa, porque nós amamos a todas as pessoas. O crente em Jesus, ele ama todas as pessoas, sem distinção. Sem distinção. Não importa quem a pessoa é, o que ela faça. Mas nós não podemos se omitir diante do que a Bíblia fala. A Bíblia é a verdade e nós acreditamos, esse é o nosso manual de vida, de sobrevivência. Então nós acreditamos na palavra do Senhor. Então, homens arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. É uma sociedade onde os filhos não têm consideração aos pais. Mesmo tendo lei, tem filhos que abandonam os pais, a própria sorte. Irmãos, você pode dizer assim: ah, mas o meu pai e minha mãe foram terríveis para mim. Não importa, porque a Bíblia diz que nós temos que amar o pai e mãe. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Então, mesmo que seja um pai e uma mãe terrível, ai, mas era um criminoso, você vai dar assistência para ele. Não precisa você ter uma amizade, porque é como perdão. Não significa que você perdoou uma pessoa que te maltratou, que você vai ter que ter uma vida de comunhão com ela. Não, mas você vai amá-la. Se ela precisar de alguma ajuda financeira, você vai fazer. Porque é uma vida, é um ser humano, é uma alma. E você vai amar, você vai mostrar o seu amor através de ações. Então, você precisa dar o suporte que aquela pessoa precisa, dar o cuidado que ela precisa. Teu pai e tua mãe. E a gente vive numa época em que as pessoas não estão se importando. E muitas vezes os pais são excepcionais, são pais maravilhosos, que fazem tudo pelos filhos, dão os bens para os filhos, fazem tudo. E os filhos tratam os pais com indiferença, com maldade. Olha, irmãos, isso é os últimos dias. Paulo estava falando ali, escrevendo para Timóteo: olha, Timóteo, olha como as coisas estão. Vão vir dias assim. Isso há 2.000 anos atrás, e agora nós vimos que isso está se agravando ainda mais, irmãos. Vamos acordar. Nós somos a última geração. Jesus está às portas. Jesus está muito perto de voltar. Jesus está muito próximo da sua vida. Ele está muito próximo de vir. Vamos nos portar dignamente. Em nome de Jesus. Homens insensatos, caluniadores, traidores, pessoas assim, atrevidos. Olha, irmãos, que tipo de gente? Que gente, é um povo assim. Sabe o que fala aqui na Bíblia também, no versículo 5? Que muitos deles têm até aparência de piedade. Eles têm aparência de piedade, mas eles negam a eficácia dela. E a Bíblia diz que destes tais, afasta-te. Afasta-te do que é mal, irmãos. Afasta-te do que é ruim, do que é perverso. Nós temos que nos aproximar daquilo que é bom, daquilo que é de boa fama, daquilo que é puro, daquilo que é belo, daquilo que é justo. Então, para a gente se aproximar disso, do que é puro, do que é belo, do que é busto, do que é belo, do que é justo, a gente precisa buscar a face do Senhor, estar na presença do Senhor. Mateus capítulo 24, do versículo 11 ao 14, diz assim: E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. É imprescindível que o evangelho seja pregado em todo o mundo. O evangelho vai chegar em todos os lugares, até naqueles lugares onde o evangelho não pode ser ministrado, onde a palavra do Senhor não pode ser pregada e vai ser levado. E nós temos essa responsabilidade de levar o evangelho, de falar do amor de Deus, de espalhar a palavra do Senhor, de espalhar, de mandar vídeo, mandar testemunhos, fale do amor de Deus, fale do que Jesus fez na sua vida, fale do que Jesus fez, fala do que Jesus transformou a sua vida. Ah, mas eu sou tão insignificante, né? Jesus parece que fez tanto pouquinho. Irmãos, Jesus não fez pouquinha coisa por ninguém, ele fez muita coisa por todos nós, porque ele deu a vida dele para nos salvar da perdição eterna do inferno. E ele diz bem claro aqui que quem perseverar até o fim será salvo. Então você persevera, meu irmão. Você persevera. Busca a face do Senhor enquanto ainda é tempo. Enquanto é tempo. Se você permanecer em Jesus e nos mandamentos dele, você terá a graça de Deus na sua vida. Atos capítulo 4, versículo 33 diz assim: E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia coisa alguma do que possuía que era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Sabe o que estava falando aqui?
da unanimidade que os cristãos primitivos viviam. Eles não consideravam as suas coisas, isso aqui é meu, isso aqui é meu. Não, era tudo para todos, para dividir entre os irmãos da fé. Então, a multidão dos que criam. Sabe por que essas pessoas acreditavam em massa naquela época? Quando Pedro, por exemplo, pregou, 3.000 almas se converteram. Pedro, um homem que era um pescador. Ele não era um homem letrado como Paulo. Mas Deus, ele faz assim na vida do homem. Ele pega a pessoa que está no monturo de lixo, fala na Bíblia, e coloca sentado no meio dos príncipes. Pedro se tornou um príncipe na pregação do evangelho do Senhor, na divulgação, na propagação do evangelho. E quando ele pregava, a convicção dele era tão grande que as pessoas viam isso. Que o Senhor esteja derramando em nós esse poder do Espírito Santo nas nossas vidas, para que a gente possa falar do evangelho com convicção. E quem ouvir vai crer que Jesus é verdadeiro, que Jesus é real, que ele salva, que ele cura, que ele liberta e que ele não mudou. Nós é que estamos agindo, irmãos, de maneira indiferente às coisas de Deus. Nós é que precisamos de uma mudança, de um arrependimento. Aí vai acontecer um avivamento na igreja. O avivamento começa quando nós nos arrependermos de todo o nosso coração, buscarmos a face do Senhor, nos desprendermos desse mundo, sim, desse mundo. Esse mundo é mau, é perverso. Mas o reino de Deus é perfeito. O reino de Deus é perfeito e ele está com as portas abertas para todo aquele que crê. E quem crê e for fiel até o fim vai ser salvo. Louvado o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Os apóstolos, eles pregavam convictos, cheios do Espírito Santo. E aí, irmãos, o poder de Deus se manifestava. Almas aceitavam Jesus. Eu sinto falta disso, irmãos, de ver como antigamente, quando eu era mocinha, que quando tinha culto evangelístico, era impossível o culto evangelístico não ter um monte de gente lá na frente aceitando Jesus, ter alma aceitando Jesus. Sempre tinha alguma alma aceitando Jesus. E agora está cada vez mais difícil. As pessoas até vão lá na frente, mas muitas vezes não é para aceitar Jesus. Você chega perto dela e pergunta: você quer aceitar Jesus? Diz que não quer. Elas querem ir lá na frente para ganhar o carro novo, para ganhar o emprego, para melhorar de vida, mas não querem Jesus. Elas querem a benção, mas não querem o dono da benção. Nós precisamos querer o dono da benção. E nós precisamos ter uma convicção tamanha que as pessoas vejam assim: nossa, aquela pessoa ali tem o dono da benção. Eu quero quem está com aquela pessoa. Eu quero esse Jesus que está na vida desse irmão. Glória a Deus. Romanos 5:20 diz assim: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. A salvação, irmãos, é um dom da graça de Deus. A graça é o favor imerecido. Nós não merecemos essa graça, mas o Senhor nos deu gratuitamente. E o Senhor, ele nos ama. Ele nos ama. Ele não quer a sua igreja perdida. E ele não quer o mundo perdido. E nós vivemos numa época em que muitos estão apostatando da fé, trocando a palavra de Deus verdadeira por doutrinas de demônios, por um evangelho falso, um evangelho de facilidade. Irmãos, tenha convicção em Jesus. Servir a Jesus, aceitar Jesus como Salvador, significa mudança de vida, transformação. Você não pode mais ser a mesma pessoa. Você não pode ser aquela pessoa carrancuda. Você não pode ser aquela pessoa antipática. Você não pode ser aquela pessoa que não chama um irmão para tomar um café com você. Você não pode ser aquele irmão que não se preocupa em tirar uma roupa na época do inverno para abençoar a vida daqueles que não têm. Você não pode ser tão despreocupado assim, que você às vezes tem tanto dinheiro e está com o banco cheio de dinheiro e não compra uma cesta básica para dar para nenhum irmão, para ninguém. Meu irmão, vamos viver uma vida de cristão de verdade. A fé sem obras é morta. E Paulo, quando ele advertia ali, ele falava: eu não sou pesado para ninguém. Mas ele também não está dizendo que a igreja não tem responsabilidade com aqueles que fazem a obra do Senhor. Abençoe os missionários. Abençoe aqueles que estão lá naquele país lá que não tem evangelho. Que o evangelho é difícil de ser levado. Que tem poucas igrejas para sustentar os missionários. Olha para aquele missionário lá. A Bíblia diz que quem sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Se nós podemos fazer algo e não fazemos, cometemos pecado. Eu não posso estar lá num país lá da Ásia pregando o evangelho. Mas tem pessoas que estão lá dando as suas vidas. Vamos orar por eles. Vamos abençoar financeiramente quem tem esse poder de fazer isso.
Olha para quem está em necessidade. Também tem missões aqui no Brasil. Tem trabalhos aqui no Brasil. Tem trabalhos nas igrejas, na minha igreja, tem trabalhos assim para missionários, para sustentar missionários. Irmãos, é os últimos dias. Nós precisamos fazer algo. Nós precisamos fazer algo para que o evangelho verdadeiro seja pregado a toda criatura. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Glória a Deus. Judas, no versículo 3, diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos as batalhas pela fé que uma vez foi dada aos santos. Aqui Judas estava escrevendo, irmãos, falando, sabe o quê? Que tem batalha para a gente servir a Deus. Tem batalha. Não é? Ele está dizendo aqui, ó, as batalhas que pela fé que uma vez foi dada aos santos, por causa dessa fé do Evangelho, nós passamos por batalhas, por dificuldades, por tribulações. Nós passamos por muitas coisas, mas nós podemos socorrer aqueles que estão em necessidade, socorrer aquele irmão que está pregando a palavra, abençoar a vida daqueles que não conhecem a Jesus. Nós podemos fazer algo. Batalhar pelo Evangelho, irmãos, por uma vida de pureza, uma vida de amor. O crente tem que se manter nessa posição em relação ao mundo e ao pecado, buscando uma vida de pureza, de santificação e de batalha pelo Evangelho. Não podemos ser amantes de nós mesmos, porque quando fala aqui, né, em 2 Timóteo, capítulo 3, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, né? Egoístas, avarentos, serão amantes de si mesmos. Irmãos, foge disso. Irreconciliáveis, pessoas sem afeto natural. Isso fala a respeito das famílias destruídas. Nós temos que fazer algo em prol do evangelho. Homens e mulheres sem afeição à família, aos filhos, aos pais. Cuida, irmãos, vigia, não seja assim. E a Bíblia diz que desse tipo de gente a gente tem que se afastar, porque tem gente que você prega o evangelho, mas não quer mudar de vida, quer continuar nesse mesmo caminho. Quer continuar nesse mesmo caminho. Prega o evangelho. Prega o evangelho. Como os discípulos chegavam em cidades que não queriam o evangelho, sacode a poeira. Porque tem gente que realmente não quer, mas tem muitas almas sedentas que estão carecendo da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus. Não podemos ser crentes só por aparência, como diz no versículo 5, né? De 2 Timóteo capítulo 3, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes tais, afasta-te. Vamos terminar aqui, irmãos. Me perdoe por ter alongado muito, mas é importante que a palavra do Senhor seja pregada como ela é. E é importante a gente falar aquilo que Jesus quer que a gente fale para a igreja. Louvado o nome do Senhor. Querido Deus e amado Pai, nos ajuda. Que a tua palavra, Senhor, seja levada, Senhor, para o máximo de pessoas. Que o teu evangelho verdadeiro seja pregado. Que nós possamos, Senhor, buscar a Ti, Senhor, com arrependimento. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a resistir ao mal. Ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida de pureza, de santidade, Senhor. Uma vida de amor ao próximo. Uma vida longe da impiedade. Que nós não tenhamos apenas a aparência de piedade, mas que nós possamos ter uma vida de piedade, uma vida verdadeira de piedade. Longe da aparência do mal, Senhor. Longe daqueles, Senhor, que estão voluntariamente praticando a iniquidade porque não querem conhecer o teu nome. Ajuda-nos, Senhor, a nos afastar do mal, da aparência do mal. E ajuda-nos, Senhor, a pregar o teu evangelho com propriedade, conforme a tua palavra nos ensina, meu Deus. Em nome de Jesus, que nós possamos levar o evangelho genuíno, que produza no homem arrependimento, Senhor, e santificação. Em nome de Jesus. E assim, Senhor, que nós possamos receber o teu avivamento, os teus dons espirituais, a manifestação do teu Espírito Santo, Pai. Que possamos ser crentes, Senhor, como Pedro, Senhor, que quando falava, a multidão aceitava ao seu filho Jesus como Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos a Ti e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que Jesus te abençoe, meu querido irmão. Compartilhe o vídeo. Envia para as pessoas. Se quiser repostar, fazer recorte, fica à vontade, porque o que importa é que o evangelho seja pregado para todo mundo. A verdade do evangelho, essa tem que ser pregada para todo mundo. Para todo mundo. Que Deus te abençoe e te guarde. No nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado o nome do Senhor. Maranata.
Ora vem, Senhor Jesus, porque os dias são difíceis, mas Jesus, ele tem preparado já um lugar maravilhoso para todos nós e vai nos dar o livramento que nós precisamos. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus.